Boa noite. Vamos dar início à 13ª sessão ordinária de 2026. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Temos a presença de 9 vereadores. Solicito à secretária que faça a leitura da ata de número 15, 2026. Boa noite. Ata número 15 de 2026. Às 20 horas do dia 18 de maio de 2026, na sala das sessões, professor Alcide José Soares, a Câmara Municipal de Palestina reuniu-se em sessão ordinária com a participação de 9 vereadores. Presidente Gilberto Benfica, secretária Patrícia da Silva Marques, vereadores presentes Ceciliano Francisco Caldas, Flávio de Souza Santos, Gilberto Benfica, José Jailson Soares de Freitas, Patrícia da Silva Marques, Paulo César Rossi de Araújo, Renata Viçoso, Sandro Renato Bernardes e Silvio Roberto Trindade. Expediente. A secretária da mesa diretora fez a leitura da ata número 14/2026, referente à reunião anterior, que foi aprovada. Procedeu em seguida a leitura da indicação apresentada pelo vereador Gilberto Benfica, solicitando ao senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para a construção e instalação de uma estátua em homenagem ao peão de boiadeiro Marcos Antônio da Silva, Pio. Franqueada a palavra, o vereador Paulo César relatou a preocupação quanto à intenção da empresa ESAP efetuar cobrança de valores atrasados aos contribuintes, decorrentes de falha operacional da própria empresa, sugerindo aos demais vereadores que se unam à população para buscarem uma solução. Propôs também uma reunião entre o senhor prefeito, os vereadores e um representante da empresa. A vereadora Patrícia concordou com o vereador Paulo César sobre a adoção de providências relacionadas à cobrança mencionada. Parabenizou o atleta Felipinho, jogador de futebol de nossa cidade, que foi campeão pelo Clube Atlético Juventus, da Série A2 do Campeonato Paulista. Indicou verbalmente ao senhor prefeito que seja estudada a possibilidade da pintura de solo, pare e faixa de pedestre, e também a substituição da placa de sinalização na rua Siqueira Campos, esquina com a rua Capitão Faria, atrás da igreja São João Batista, na Praça Central. O vereador Flávio manifestou descontentamento sobre a publicação feita em rede social pela vereadora Renata, onde afirmou ser a única vereadora atuante. Considerou uma falta de respeito com o trabalho desenvolvido por ele e pelos demais vereadores, ressaltando que cada um atua conforme suas peculiaridades. Também afirmou respeitar a maneira como a vereadora trabalha, e assim como todos, busca apoio junto aos deputados. Disse também que se ela realmente valorizasse o trabalho desenvolvido com as crianças, teria prestado o concurso. A vereadora Renata disse ao vereador Flávio que ele não soube interpretar corretamente o que foi escrito por ela, dizendo que recebeu educação e respeito de berço. Declarou ainda desconhecer trabalhos realizados por esse vereador, em benefício da população, afirmando que ele sempre esteve alinhado aos interesses do prefeito. A vereadora também esclareceu que chegou atrasada para participar do concurso em razão de ter interpretado o horário de início como sendo às 8h15, chegando ao local faltando 5 minutos para o encerramento, atribuindo o ocorrido à ansiedade. Relatou que sua mágoa em relação ao prefeito decorre do fato de que, desde a época em que foi candidata, ele já tinha conhecimento de sua intenção de buscar a construção de um centrinho. Segundo a vereadora, quando ambos se dirigiam para o encontro com o deputado Antônio Carlos Rodrigues, ocasião em que levaria um ofício solicitando verba para o projeto do centrinho. O prefeito afirmou que não apoiaria a iniciativa, por entender que aumentaria os gastos do município.
Em seguida, fez uma homenagem ao peão Marcos Antônio da Silva, carinhosamente conhecido como Pio da Palestina, que este final de semana foi campeão na cidade de Gastão Vidigal, solicitando a construção de uma estátua em sua homenagem para valorizar a nossa história e a cultura do rodeio em Palestina. O vereador Flávio voltou a se manifestar, afirmando que interpretou corretamente e que sua atuação como vereador é pautada no compromisso com o bem da população, e não em alinhamento com o prefeito, destacando suas conquistas e ações que tem conseguido realizar em benefício da população, onde alguns vídeos divulgados comprovam esses resultados. O vereador Siciliano concordou com o vereador Paulo César em fazer uma reunião com a empresa ESAP para poder auxiliar os contribuintes. Referente às declarações da vereadora Renata em rede social, onde afirmou que esta Câmara seria um ambiente machista, disse que encontra-se há longo período exercendo mandato nesta Casa Legislativa, convivendo diretamente com funcionárias mulheres, sempre mantendo uma relação de respeito. Também destacou que em diversas ocasiões elogiou a postura e a atuação da vereadora Patrícia, reconhecendo sua conduta profissional e seu trabalho como vereadora. Perguntou à vereadora Renata se ela poderia esclarecer os motivos que a levaram a afirmar que esta Câmara configura um ambiente machista. A vereadora declarou que em diversas situações sentiu-se acuada por comentários feitos pelo vereador Siciliano em relação às publicações em redes sociais. Relatou ainda que também contribuiu para a sua percepção de um ambiente machista quando apresentou indicação solicitando aumento salarial para os membros do Conselho Tutelar, onde este vereador e o vereador Flávio já tinham respostas prontas e posicionamentos previamente estabelecidos. O vereador Flávio disse que somente fez comparações com o valor pago para os membros do Conselho Tutelar aqui em nossa cidade, com as cidades citadas na indicação apresentada. A vereadora Renata disse que o ticket de alimentação não é salário. O vereador Siciliano disse que a vereadora não foi objetiva ao apontar os fatos que fundamentariam ela dizer que é uma Câmara machista. Falou ainda que o senhor prefeito obteve aproximadamente 81% dos votos, entendendo que este resultado demonstra alinhamento e apoio popular à sua administração. Com relação ao concurso, falou que a vereadora, mesmo chegando após o horário estabelecido, teria tentado entrar alegando sua condição de vereadora, o que foi desmentido pela vereadora Renata. Continuando, o vereador Siciliano disse que reclamou junto ao senhor prefeito sobre o parquinho instalado na Praça da Coab, onde disse que foi adquirido com verba conseguida por esta vereadora, e que tem informações que estes recursos não chegaram ao município, sendo a execução realizada com recursos próprios da administração municipal. Ainda este vereador falou que esta vereadora, após ser dispensada da função que exercia, passou a criticar a administração municipal. A vereadora Renata afirmou que a verba para a aquisição do parquinho veio sim para o município e que o vereador Siciliano realiza viagens levando o pessoal para tratamento em outras cidades, relacionando esta prática com o exemplo de estar alinhado com o senhor prefeito. O vereador Siciliano solicitou que a vereadora Renata explicasse esta sua afirmação, de forma a permitir a apuração dos comentários. O vereador Sandro manifestou seu apoio às homenagens ao peão Marcos Antônio da Silva, Pio, e também do jogador de futebol Romarinho, destacando a importância de valorizar essas pessoas que, através do esporte, representam e divulgam o nome de nossa cidade. Alertou a população sobre casos de clonagem de celulares, onde ele, o vereador Jailson e outras pessoas tiveram seus aparelhos clonados recentemente. Considerou importante a realização de uma reunião entre o senhor prefeito, vereadores e representantes da empresa ESAP, com o objetivo de buscar solução adequada para o caso acima mencionado pelo vereador Paulo César. O vereador Jailson
manifestou seu apoio, considerando ser injusto a população pagar por um erro da empresa. A vereadora Renata disse que a referida empresa passou por um processo de transferência e, possivelmente, a nova empresa responsável não teria observado alterações contratuais. O vereador Benfica, ao fazer uso à palavra, lembrou que uma frase dita por Bruno Covas, no sentido de que acreditava ser possível fazer política sem ódio e sem maldade, mas com dignidade e respeito. Parabenizou a Folia de Reis Estrela Guia pela apresentação no encontro de folias realizado na cidade de Barretos. Disse ter assistido no rodeio de Barretos todas as vezes que o peão Marcos Antônio da Silva Pio foi campeão, reconhecendo seus méritos, como também do jogador de futebol Romarinho, que levam o nome de nossa cidade. Com relação à cobrança da empresa ESAP, disse que foram notificadas 3.500 residências, em razão de erro no sistema de alimentação informática. Informou que esta empresa está propondo parcelamento dos valores. Disse que vai agendar reunião entre os representantes desta empresa, o senhor prefeito e os vereadores, visando a solução deste problema. Ordem do dia. Foi colocado em discussão e votação o projeto de lei número 16 de 2026, procedente do Executivo Municipal, dispondo sobre alteração do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Palestina e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente agradeceu a todos e encerrou a presente sessão. Palestina, 18 de maio de 2026, Gilberto Benfica, presidente, Patrícia da Silva Marques, secretária. Alguém deseja fazer retificação na ata? A ata está em votação. A ata foi aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de número 16, 2026. Ata número 16 de 2026. Às 19 horas do dia 2 de junho de 2026, na sala das sessões Professor Alcides José Soares, a Câmara Municipal de Palestina reuniu-se em sessão extraordinária, convocada com a finalidade especial de apreciar matérias urgentes constantes dos projetos de leis, número 17 e 18/2026. Estiveram presentes 8 vereadores, presidente Gilberto Benfica, secretário Sandro Renato Bernardes, vereadores presentes, Ceciliano Francisco Caldas, Flávio de Souza Santos, Gilberto Benfica, José Jailson Soares de Freitas, Paulo César Rossi de Araújo, Renata Viçoso, Sandro Renato Bernardes e Silvio Roberto Trindade. Não compareceu a vereadora Patrícia da Silva Marques. Ordem do dia. O secretário da mesa diretora fez a leitura do projeto de lei número 17, 2026, procedente do Executivo Municipal, dispondo sobre a abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, para os fins que especifica. E projeto de lei número 18, 2026, procedente do Executivo Municipal, dispondo sobre a abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, para os fins que especifica. Antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou reunião extraordinária para este mesmo dia, a partir das 19h30, para discutir e votar matérias urgentes constantes dos projetos de leis números 17 e 18 de 2026. Agradeceu a todos e encerrou a sessão. Palestina, 2 de junho de 2026, Gilberto Benfica, presidente, Sandro Renato Bernardes, secretário. Alguém deseja fazer retificação na ata? A ata está em votação. A ata foi aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da ata de número 17, 2026. Ata número 17, 2026. Às 19h30 do dia 2 de junho de 2026, na sala das sessões Professor Alcides José Soares, a Câmara Municipal de Palestina reuniu-se em sessão extraordinária, convocada no término da primeira, com a finalidade especial de discutir e votar matérias urgentes, constantes dos projetos de leis números 17 e 18 de 2026. Estiveram presentes 8 vereadores, presidente Gilberto Benfica, secretário Sandro Renato Bernardes, vereadores presentes
Ceciliano Francisco Caldas, Flávio de Souza Santos, Gilberto Benfica, José Jailson Soares de Freitas, Paulo César Rossi de Araújo, Renata Viçoso, Sandro Renato Bernardes e Silvio Roberto Trindade. Não compareceu a vereadora Patrícia da Silva Marques. Ordem do dia. Foi colocado em discussão e votação o projeto de lei número 17/2026, procedente do Executivo Municipal, dispondo sobre a abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício 2026, para os fins que especifica, que foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão e votação o projeto de lei número 18/2026, procedente do Executivo Municipal, dispondo sobre a abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício 2026, para os fins que especifica, que foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão. Palestina, 2 de junho de 2026, Gilberto Benfica, presidente, Sandro Renato Bernardes, secretário. Alguém deseja fazer a retificação na ata? A ata está em votação. A ata foi aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar 02 de 2026. Ofício número 014 de 2026, projeto de lei complementar número 002 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação desta egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei complementar que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS 2026, com o objetivo de proporcionar aos contribuintes a regularização de seus débitos tributários e não tributários, junto ao município de Palestina, mediante condições especiais para o pagamento e parcelamento. A proposta visa criar mecanismos que permitam a recuperação de créditos municipais atualmente em atraso, incentivando a adimplência dos contribuintes e fortalecendo a arrecadação sem a necessidade de aumento da carga tributária. O programa possibilita que as pessoas físicas e jurídicas regularizem sua situação fiscal, obtendo descontos sobre juros e multas, o que contribui para a redução da inadimplência e para a melhoria da saúde financeira do município. Além de favorecer o equilíbrio das contas públicas, o REFIS representa importante instrumento de justiça fiscal e de incentivo à atividade econômica local, especialmente para microempresas, empresas de pequeno porte e contribuintes que enfrentaram dificuldades financeiras nos últimos anos, permitindo sua reinserção plena na economia formal e a manutenção de empregos e investimentos no município. Importante destacar que os benefícios concedidos pelo programa incidem exclusivamente sobre juros e multas de mora, sem redução do valor principal dos créditos devidos, de modo que não há renúncia de receita, mas sim estímulo à recuperação de valores que, em muitos casos, apresentam difícil recebimento pelos meios ordinários de cobrança. O projeto também contempla medidas voltadas à atualização cadastral dos contribuintes, ao saneamento da dívida ativa municipal e à racionalização dos procedimentos de cobrança, contribuindo para o aprimoramento da gestão tributária e para a modernização administrativa do município. Dessa forma, considerando o relevante interesse público da matéria, bem como os benefícios econômicos e administrativos que dela decorrerão, contamos com a aprovação do presente projeto de lei complementar por esta Casa Legislativa. Atenciosamente, Reinaldo Aparecido da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 002/2026, de 8 de junho de 2026, institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Palestina e dá outras providências. Reinaldo Aparecido da Cunha, Prefeito do município de Palestina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Palestina, destinado a promover a regularização dos créditos do município de origem tributária ou não tributária, decorrentes de débitos do sujeito passivo, pessoa física ou jurídica,
visando possibilitar a recuperação das empresas que atuam no município, especialmente aquelas referidas no artigo 179 da Constituição Federal, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, constituído ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos, na condição de substituto tributário. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica que suceder outra será responsável pelos tributos devidos pela sucedida, na hipótese dos artigos 132 e 133 do Código Tributário Nacional, e deverá solicitar convalidação da opção feita pela sucedida. Parágrafo 2º. Nos casos em que o contribuinte possuir débitos de mais de um tributo, ou débito tributário ou não tributário, serão expedidos termos de parcelamento próprio para cada espécie de tributo. Parágrafo 3º. Este programa não gera, em hipótese alguma, créditos para sujeitos passivos que se mantiveram em dia com suas obrigações fiscais. Parágrafo 4º. O ingresso no refis implica a inclusão da totalidade do montante dos débitos referentes ao tributo a ser parcelado, relativos ao cadastro requerido pelo contribuinte, inclusive os não constituídos, que serão incluídos no programa mediante confissão e serão consolidados, tendo por base a data da formalização do pedido de ingresso. Parágrafo 5º. Para os efeitos desta lei complementar, considera-se montante do débito a somatória do valor principal, inscrito em dívida ativa ou não, seu saldo acrescido de multa demora ou de ofício, juros demora, atualização monetária, honorários advocatícios e demais encargos. Parágrafo 6º. Por consolidação, considera-se a somatória de todos os montantes existentes em um mesmo registro de cadastro fiscal. Parágrafo 7º. A totalidade do montante dos débitos referentes ao tributo a ser parcelado, de que tratam os parágrafos anteriores, poderá ser apurada por exercício, cabendo ao contribuinte optar por quais exercícios integrarão o refis. Artigo 2º. Os optantes do refis poderão parcelar seus débitos para com o fisco municipal em até 36 meses, observadas as seguintes faixas de parcelamento e os respectivos percentuais de descontos sobre juros e multas. Inciso 1. Parcela única à vista com desconto de 100% de multa e juros demora. Inciso 2. De 2 a 12 parcelas com desconto de 50% de multa e juros demora. Inciso 3. De 13 a 24 parcelas com desconto de 40% de multa e juros demora. Inciso 4. De 25 a 36 parcelas com desconto de 30% de multa e juros demora. Parágrafo 1º. No protocolo de requerimento de opção ao programa Refis, o contribuinte deverá recolher a primeira parcela, observando-se as formas de pagamento parcelado previstas neste artigo, sendo que o não recolhimento da primeira parcela implicará no indeferimento da adesão ao refis. Parágrafo 2º. A primeira parcela poderá possuir valor superior às demais parcelas vincendas, hipótese em que o saldo remanescente será parcelado de acordo com a modalidade escolhida pelo contribuinte. Parágrafo 3º. As demais parcelas vencerão nos meses subsequentes ao acordo de parcelamento, em dia correspondente ao do primeiro pagamento, prorrogando-se o vencimento para o próximo dia útil subsequente, nos casos de finais de semana, feriados ou dias sem expediente bancário. Parágrafo 4º. O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 280 para pessoas jurídicas e R$ 100 para pessoas físicas. Parágrafo 5º. As parcelas não pagas nas datas aprazadas sofrerão incidências
incidência de multa demora, nos percentuais e índices estabelecidos pela legislação tributária municipal. Parágrafo 6º. Os contribuintes que aderirem ao refis deverão, além das respectivas assinaturas no termo e dos pagamentos iniciais, obrigatoriamente realizar a atualização cadastral imobiliária ou mobiliária, apresentar documentação hábil, fornecendo todas as cópias, informações e documentos solicitados pelo setor competente do município, independentemente do pagamento de taxa. Parágrafo 7º. O termo de parcelamento, objeto da presente lei complementar, será considerado como título executivo extrajudicial para todos os efeitos legais. Parágrafo 8º. Será admitida a forma de opção pelo refis através de meios eletrônicos disponibilizados pela administração municipal, havendo tecnologia para tanto. Artigo 3º. O ingresso no refis dar-se-á por opção do contribuinte, que fará jus a este regime especial de consolidação de todos os débitos incluídos no programa, sujeitando o optante aos efeitos previstos no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, no artigo 202, inciso 6º, do Código Civil e nas seguintes condições. Inciso 1. Inclusão da totalidade dos débitos em nome do sujeito passivo. Inciso 2. Confissão irrevogável e irretratável de todos os débitos consolidados. Inciso 3. Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta lei complementar, nos termos dos artigos 389 e 395 do Código de Processo Civil. Inciso 4. Desistência expressa e irrevogável de todas as ações, defesas, impugnações, embargos à execução e recursos administrativos ou judiciais existentes com relação aos débitos consolidados no programa, renunciando ao direito em que se funda a respectiva pretensão. Parágrafo 1º. A adesão ao refis deverá ser formalizada perante a Divisão de Tributação da Prefeitura Municipal, no prazo de 90 dias contados da data de publicação desta lei complementar, podendo este prazo ser prorrogado por decreto do Poder Executivo. Parágrafo 2º. O encerramento do prazo de adesão não afeta os parcelamentos já formalizados, que permanecem regidos por esta lei complementar, até a quitação integral dos débitos consolidados. Parágrafo 3º. A concessão dos benefícios previstos nesta lei complementar. Inciso 1. Não dispensa, na hipótese de débitos inscritos em dívida ativa, o pagamento das custas e dos emolumentos judiciais e os honorários advocatícios. Inciso 2. Não autoriza a restituição no todo ou em parte, de importância recolhida anteriormente ao início da vigência desta lei complementar. Inciso 3. Não acarreta novação prevista no inciso 1 do artigo 360 do Código Civil, seja pelo pagamento à vista ou pela formalização do parcelamento. Parágrafo 4º. Quando se tratar de crédito em execução fiscal ou discutido em processo judicial em que a municipalidade conste no polo ativo da ação, os processos somente serão extintos após a confirmação do pagamento total do crédito, honorários, custas e emolumentos processuais, que deverão ser recolhidos diretamente ao Poder Judiciário. Artigo 4º. O contribuinte será excluído do refis e o parcelamento do débito será rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificação prévia ou interpelação judicial ou extrajudicial ao devedor, implicando a imediata exigibilidade da totalidade do crédito ainda não pago, acrescido dos valores que haviam sido dispensados por esta lei complementar, devidamente atualizados nos termos da legislação municipal vigente, podendo o município promover o ajuizamento dos débitos remanescentes, diante
da ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses. Inciso 1. Inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei complementar. Inciso 2. Inadimplemento de 3 parcelas consecutivas. Inciso 3. Decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica optante. Inciso 4. Cisão de pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da cisão ou aquela que incorporar a parte do patrimônio, permanecer estabelecida no município de Palestina e assumir solidariamente com a cindida as obrigações do refis. Inciso 5. Prática mediante fraude, simulação ou qualquer outro ato tendente a omitir do fisco informações com o objetivo de diminuir ou subtrair receita do erário municipal, que constitui a base de cálculo para lançamentos de tributos municipais. Parágrafo 1º. A exclusão dos contribuintes do refis acarretará a imediata exigibilidade da totalidade do débito tributário confessado e não pago, aplicando-se sobre o montante devido os acréscimos legais previstos na legislação municipal, à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, executando-se automaticamente as garantias eventualmente prestadas, prosseguindo-se as eventuais execuções fiscais ou procedendo-se à imediata inscrição em dívida ativa do débito ainda não ajuizado e à consequente cobrança judicial. Parágrafo 2º. A opção pelo refis suspenderá o andamento das ações de execuções fiscais em curso, mantendo-se as penhoras e garantias existentes até a efetiva liquidação dos débitos consolidados. Parágrafo 3º. A rescisão do parcelamento, nos termos do disposto do caput deste artigo, acarretará a perda integral de todos os descontos concedidos, restabelecendo-se os encargos de mora sobre o saldo devedor remanescente desde o vencimento original de cada débito, nos termos da legislação tributária municipal. Parágrafo 4º. Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos à execução fiscal, condição para adesão ao refis, o devedor concordará com a suspensão do processo de execução pelo prazo do parcelamento a que se obrigou, observado o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil. Parágrafo 5º. Liquidado o parcelamento, nos termos desta lei complementar, o município informará o fato ao juízo da execução fiscal e requererá a sua extinção, com fundamento no inciso 2 do artigo 924 do Código do Processo Civil. Parágrafo 6º. Como condição para a formalização do refis, o contribuinte deverá concordar expressamente que o depósito judicial ou a penhora eventualmente realizados sejam levantados somente após a quitação integral do respectivo parcelamento. Artigo 5º. Aplica-se subsidiariamente a esta lei complementar o disposto no Código Tributário Municipal ou nas demais normas tributárias que regem a matéria. Artigo 6º. O Poder Executivo dará ampla divulgação ao programa Refis. Artigo 7º. Ficam reconhecidos como extintos, nos termos do artigo 156, inciso 5, do Código Tributário Nacional, os créditos abrangidos por esta lei complementar, em relação aos quais tenha sido consumada a prescrição, cabendo à administração municipal proceder ao cancelamento formal das respectivas inscrições em dívida ativa. Artigo 8º. Ficam autorizados os procuradores jurídicos da Prefeitura Municipal de Palestina a desistirem das execuções fiscais na forma da legislação processual, nos seguintes casos: créditos prescritos, créditos cuja respectiva certidão de dívida ativa contenha vício formal, créditos cuja inscrição mobiliária esteja inativa e créditos que apresentem outros fatores que comprometam a execuibilidade do título, devidamente motivados em processo administrativo. Artigo 9º. O contribuinte do IPTU
fica obrigado a realizar a atualização periódica de seus dados cadastrais perante o Cadastro Imobiliário da Coordenação Municipal de Tributação, como condição para participar do presente refis, sempre que requerer qualquer documento ou informação junto ao município. Artigo 10º. Na impossibilidade de efetuar o cálculo do valor do crédito previsto nesta lei complementar, em razão de erros de migração de dados decorrentes de mudanças de sistemas, erros de lançamento, inclusive os arbitrados sujeitos à revisão fiscal, ou quaisquer outras inconsistências verificadas no cadastro técnico ou no sistema informatizado da Prefeitura. O sujeito passivo postulante deverá aguardar a conclusão das correções necessárias. Parágrafo único. As correções de que trata o caput serão realizadas mediante processo administrativo específico e, enquanto pendentes, ficará suspenso e prorrogado o prazo de adesão ao refis pelo contribuinte afetado, sem qualquer prejuízo ao optante, pelo prazo de 30 dias, contados da data em que a regularização estiver totalmente concluída. Artigo 11º. Os benefícios previstos nesta lei complementar incidem exclusivamente sobre juros e multas de mora, não implicando redução do valor principal dos créditos tributários e não tributários, razão pela qual não configuram renúncia de receita nos termos do artigo 14 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, dispensando-se a elaboração do demonstrativo de impacto orçamentário financeiro. Artigo 12º. As parcelas do refis serão atualizadas monetariamente nos mesmos índices de correção monetária previstos na legislação tributária municipal. Artigo 13º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta lei complementar por decreto, dispondo sobre os procedimentos operacionais necessários à implantação do programa Refis, especialmente quanto aos formulários, critérios de consolidação de débitos e demais aspectos administrativos. Artigo 14º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações decorrentes da implantação desta lei complementar, especialmente no que se refere aos critérios previstos no anexo de metas fiscais constantes das leis orçamentárias. Artigo 15º. As despesas com a execução da presente lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constantes no orçamento em vigor, suplementadas se necessário. Artigo 16º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Palestina, São Paulo, 8 de junho de 2026. Reinaldo Aparecido da Cunha, Prefeito Municipal. Solicita a secretária que faça a leitura das proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Palestina, São Paulo. Renata Viçoso, vereadora desta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar que seja requerido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações referentes às emendas parlamentares destinadas ao município de Palestina nos exercícios de 2025 e 2026. Inciso 1. Relação completa dos deputados estaduais e deputados federais que destinaram emendas parlamentares ao município. Inciso 2. Valor individual de cada emenda destinada. Inciso 3. Objeto e finalidade de cada emenda parlamentar. Inciso 4. Secretaria, departamento ou entidade beneficiada pelos recursos. Inciso 5. Situação atual de cada emenda, informando se o recurso foi empenhado, pago, recebido, encontra-se em execução ou já teve sua execução concluída. Inciso 6.
valor efetivamente recebido pelo município referente a cada emenda. Inciso 7. Cópia dos planos de trabalho, convênios, termos de compromisso ou instrumentos congêneres relacionados às referidas emendas, quando houver. Inciso 8. Informação sobre eventuais recursos ainda pendentes de liberação ou execução. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade assegurar a transparência na aplicação dos recursos públicos oriundos de emendas parlamentares, bem como possibilitar o acompanhamento e a fiscalização por parte do Poder Legislativo acerca dos investimentos destinados ao município de Palestina. As informações solicitadas permitirão verificar os recursos efetivamente conquistados para o município, sua destinação, estágio de execução e os benefícios proporcionados à população, fortalecendo os princípios da publicidade, eficiência e controle social da administração pública. Além disso, o levantamento desses dados possibilitará o devido reconhecimento aos parlamentares que contribuíram para o desenvolvimento do município por meio da destinação de recursos, bem como permitir a esta Câmara Municipal manter registro atualizado das ações e investimentos realizados em favor da população palestinense. Diante da relevância das informações para o exercício da atividade fiscalizadora do Poder Legislativo, requer o atendimento do presente requerimento dentro do prazo legal. Termos em que pede deferimento, Palestina, 8 de junho de 2026, Renata Viçoso, vereadora. Franquei a palavra. Desculpa. Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Apresento esse requerimento com o objetivo de obter informações detalhadas sobre todas as emendas parlamentares destinadas ao município de Palestina nos anos de 2025 e 2026. Não se trata de questionar ou criticar qualquer parlamento ou gestor, mas de exercer uma das principais funções desta casa: fiscalizar e dar transparência à aplicação dos recursos públicos. A população tem o direito de saber quais recursos foram destinados ao município, por quem foram destinados, onde estão sendo aplicados e qual o estágio de execução de cada investimento. Além disso, é justo que sejam reconhecidos os deputados estaduais e federais que contribuíram com recursos para o desenvolvimento de Palestina. Transparência, prestação de contas e valorização de quem ajuda o município devem caminhar juntos. Por isso, conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação deste requerimento. Muito obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Eu queria fazer um agradecimento aqui ao nosso prefeito pela iluminação ali do nosso trevo que vai para Jurupeba, porque para mim não importa quem que ganhou, importa que foi feito. E fiquei sabendo lá no dia, foi o Gilberto que ganhou, através de um deputado, o governador que seja. Ficou bom, e deixar bem claro que há muito tempo, desde outro prefeito, eu vinha pedindo que iluminasse até o trevo, mas principalmente na entrada ali na rotatória do Bom Pastor, e também trocou esse braço de luz. Que aí o rapaz fala que foi ele que pediu, mas não importa. Importa o que o prefeito fez. Tem coisas que não precisa dos outros pedir. A gente passa em certos lugares que cada setor, cada chefe de setor da prefeitura, eles tinham que ver, não precisa de quem está na rua falar, um vereador indicar.
Tem hora que faz vista grossa de muita coisa que não chega até o prefeito. Eu queria perguntar para o senhor presidente, se o senhor chegou a falar com o prefeito sobre a reunião que nós tivemos com o palestinense, o Tatinho, aqui aquele dia. Passei para ele. Passei para ele já a solicitação do morador, aquele declive que tem na rua dele lá. Porque, na verdade, eu não sabia nem onde ele morava. Eu passei lá, vocês podem... Não tem condições aqui lá mesmo. A rua é totalmente ruim, mas de frente à casa dele, tinha que ver se ajeitava mesmo. Só estou perguntando para o senhor, que ficou do senhor falar com o prefeito. Eu vi com ele. Realmente passei lá também, está rebaixado. Você vai ter um declive muito grande lá. Já foi e o senhor Marcos da ESAP trouxe alguma resposta? Assim começou a sessão, não sei se vocês viram, pegando o celular, está mandando uma resposta para a gente, deve chegar amanhã ou mais tardar essa semana, da ESAP, aí passarei para vocês. Sem problemas. Eu não participei da queima do alho, mas pelo ocorrido, deve ter ocorrido tudo bem. Parabenizar quem prestigiou e quem também organizou. Queria parabenizar aqui que o clube agora fez uma comissão, né, para a festa do peão, onde Palestina é a primeira vez que fica sem uma festa de peão, na qual é o dia do seu aniversário, o aniversário da cidade, que foi feita a queima do alho. Não sei quem que errou, mas que agora tem uma comissão que eu tenho certeza que eles vão organizar tudo o que tiver, e já marcaram, né? Só que marcaram também, pensa que não, mas prejudicando alguém, né? Dia do padroeiro, do distrito de Jurupeba, Onda Verde, eles marcaram. Então, quer dizer, as pessoas olham para o lado deles, o que deu certo não importa. Mas tem certeza que assim, não vai prejudicar, e nem eles fez com essa intenção. Mas calendário tem para tudo. Não dá certo uma coisa deles aqui, eles marcam o dia que tem uma coisa que é tradição de 100 anos. Mas eu tenho certeza que o pessoal que gosta da quermesse vai prestigiar e não vai atrapalhar não. Mesmo assim que tem o de Onda Verde também, né? Aí um chega em você, não, a gente vai ali, fica lá na quermesse, ajuda e volta. Isso é papo para boi dormir. Quem que vai lá ficar em quermesse 10 horas da noite e vir em festa de peão? Quem vai vir na festa do peão, vai vir na festa do peão. Quem vai na quermesse, vai na quermesse. Pode ir meia dúzia lá. Mas tem certeza que não vai atrapalhar. Surgiu até um comentário de conversar para mudar a quermesse lá. Eles não mudam, não precisa nem ir atrás. É tradição isso daí. Pode cair segunda, terça, 6 de agosto, é a tradição. A única coisa que eu fiquei sentido foi isso. Organizar, não deram conta de organizar. A hora que organiza um dia que tem uma tradição. Mas do resto, eu quero que Deus abençoe a comissão nova que entrou, que dê tudo certo, que o pessoal gosta de festa e tem que ter a festa do peão. Boa noite a todos. Boa noite. Eu já falei uma vez aqui, algumas vezes nesses mandatos meus, que eu não sou contra a festa de peão. De forma alguma tem a tradição e eu respeito muito isso. Mas só por envolvimento de dinheiro público. Mas é opinião minha, mas fiquei muito feliz por essa equipe que colocaram à frente aí. São pessoas que têm conhecimento, é do ramo. Então eu fico aqui feliz que não possa acabar essa tradição. Mas eu já disse uma vez aqui, talvez algumas vezes, eu não sei por que acontece isso, não acontece isso. Essas coisas precisam ser organizadas antes. Então, assim, eu disse aqui, vou falar para essas pessoas, porque a maioria eu conheço, mas já estou deixando registrado aqui, que por que não se vende a permanente 6, 7 meses antes? Por que não faz quermesse? Por que não faz outras coisas para ter mais dinheiro para isso?
é em cima que vai se resolver. Então, assim, eu não sei, porque não acontece isso. Eu não sei se foi a Folha que falou isso aí, eu também digo assim, precisa se organizar em cima disso, quer dizer, precisa se envolver em antes, ter coisa em antes. É diferente, mas não tem almoço para tal segmento, fazer isso, arrecadação, por que não faz em festa de peão? Eu não entendo isso. Tá? Então, aqui, eu que não entendo nada de festa, mas eu acho que eu gostaria sim, porque as pessoas, se tiver 6 meses, 7 meses para comprar permanente, com certeza vai vender muito mais, que as pessoas têm facilidade para fazer isso, então que vai arrecadar mais dinheiro para a própria festa. Então, e tem outras opções também que poderia ser feita, né? E eu gostaria aqui eu estou fazendo um curativo todos os dias, quando eu posso, no posto de saúde. Eu não poderia aqui de agradecer algumas pessoas, que às vezes, senhor presidente, é bom acontecer certas coisas com a gente, porque eu procurava o posto de saúde lá de vez em quando, né? Muito raramente, às vezes por pedido de algumas pessoas, a gente procurava alguém ali, mas dessa vez eu precisei, e estou precisando, mas eu gostaria aqui de agradecer pessoas. E não porque me atendeu bem, não, porque o que eu vi lá, atendendo outras pessoas bem, eu fiquei muito contente com isso, porque às vezes eu vi ali que nem às vezes o plano de saúde tem isso, que a gente tem, que muita gente tem, mas educação, amor, com carinho, muito respeito às pessoas. Não é minha pessoa, não, às pessoas. O Gustavo, que é enfermeiro, né? Acho que é enfermeiro, um atendimento assim de primeira, com educação, com amor. Aí a Luana, a menina que a gente conheceu pequena, que está trabalhando agora, a Vitória, e essas pessoas que eu vi lá atendendo lá, isso eu falo na frente, né? Mas com certeza deve ser geral, que eu estendo a todo o posto de saúde, muito carinho, muito respeito, e muito obrigado pelo atendimento. E aí, num desses dias, a doutora Letícia me atendeu. Que doutora? Se nem no plano de saúde tem doutor daquele tipo. E vou dizer para vocês, porque eu fui lá de emergência, né, e esperei lá algumas pessoas que estavam na minha frente, 20 a 30 minutos o atendimento dela. Aí eu adentrei a sala, né, mas que respeito, que pessoa humana, que deixa as pessoas falar, pergunta, quer dizer, e aí eu entendi por que as pessoas ficam lá de 20 a 30 minutos com ela. Então, assim, gostaria de agradecer demais a essas pessoas que eu já citei, doutora Letícia, aí me indicaram que eu precisei passar também na doutora Asbin, é isso, César? Que é nutricionista, inclusive foi concursada agora recente, a de Odirindiúva. Também agradecer ela, o atendimento a outras pessoas que eu vi também. Então, assim, de uma forma geral, ser grato a essas pessoas pelo nosso atendimento, mas pelo carinho, pelo dom de atendimento com pessoas que eu vi ali. Então, assim, eu gostaria aqui de deixar, assim, meu abraço, meu carinho, meu respeito a todas essas pessoas que eu citei aqui, mas estendo todo o posto de saúde, as pessoas aí que, com certeza, devem ter esse mesmo atendimento. Obrigado a todos. Senhor presidente, o Ciliano está falando em nomes assim. O Gustavo, semana passada, eu topei ele perto da rodoviária ali, eu dei os parabéns pelo trabalho dele. Para mim, ali, eu não tenho que reclamar de ninguém, mas muitas das vezes o Gustavo surpreende pelo atendimento dele, e eu ainda comentei com ele, falei que não é eu que estou vendo, que eu vou pouco ali no posto, mas é as pessoas na rua que comentam, então está de parabéns. Eu gosto muito do atendimento do posto, da Catarina, tudo que eu preciso, mando uma mensagem para ele, mas é muito pouco, não sou de ficar enchendo o saco.
Só que ali na entrada, mesmo que tenha o lugar de tirar senha, tinha que ter uma pessoa para fazer uma triagem ali hoje no posto de saúde. Eu acho que eu já pedi, não sei se o César pediu, outros vereadores aqui pediu, tem que ter uma pessoa na entrada. As pessoas têm hora que se perde, é farmácia, é o lado de ir, é na onde agenda. Tinha que ter uma pessoa ali, mas, do contrário, está de parabéns. E eu sei que eles estão passando uma dificuldade pelo concurso que teve, médico faltando, outros precisou dispensar médico, fiquei sabendo, e é funcionário que entra novo, então, mas mesmo assim tem que agradecer todos eles que trabalham. Peço a palavra. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer o Marcos lá, como a gente trata ele, o Marquinhos da ESAP, por ter atendido aí nosso pedido do presidente da Câmara, de todos os vereadores, e ter comparecido aqui, ouvido a gente, falado também, explicado tudo. O Marcos é uma pessoa maravilhosa, responsável, uma pessoa que merece todo o respeito aí. E ficou aí de trazer para nós agora uma resposta da reunião que teve. Quero aproveitar aqui para estar falando com a ESAP, se teria como colocar um posto de recebimento, nem que seja lá na ESAP, porque você sai para pagar água aqui, está fechado, não tem como pagar, vai em outro lugar, não recebe. Esses dias agora, essa semana, para pagar uma água aqui, deu maior dificuldade para mim pagar uma água, não conseguia pagar a água. Então, queria ver com a ESAP se tem como colocar um posto de recebimento, nem que seja lá na empresa mesmo, coloca de segunda a sexta, a semana inteira, facilita muito mais para a população e para todos aí que estão pagando a água. Então, queria fazer esse pedido também para a ESAP, aí, se for possível, eu e toda a população agradece. Obrigado, boa noite. Quero aqui também, o Cláudio, fazer uma indicação verbal para o prefeito. A rua São Paulo, na altura para baixo da São Bento, até a SP, foi feita uma extração das árvores, arrancou as árvores lá do Seuzinho, e a rua ali está um pouco suja. Se quem pudesse dar uma limpeza lá. Quanto à queima de alho, eu quero parabenizar o prefeito, toda a equipe que trabalhou, tá? Os funcionários, os voluntários, e todos eles, por sinal, uma comida gostosa, então teve muito bom. Ao Lê, que organiza essa comitiva, esse ano teve 15 comitivas aí, que ele fez esse trabalho aí de organizar, né? Parabenizar e desejar sucesso a essa nova diretoria do clube, né? A festa, como todos sabemos, não foi realizada devido a documentos do clube, que tinha que estar, né, atualizado e não teve, então está providenciando. Eu acho que agora, pelo que eu acompanhei, a festa foi adiada e será realizada dia 6, 7 e 8 de agosto. Estou fazendo a documentação para levar ao cartório, para que registre a ata e levar em seguida ao juiz e ao promotor, para que a festa transcorra tudo normal, se Deus quiser, né? Não foi possível fazer na data de maio, devido a documento, foi adiada. A data que caiu foi essa daí. Quanto lá que você falou do Castores, lá de Jurupeba, parece que até o padre, parece que ele falou que dá para acertar, mas eu não participei dessa reunião, né, porque não tinha outra data devido ao show, aos locutores e aos tropeiros. Então parece que foi acertada essa data que ficou a outros rodeios que vão ter próximo daqui também. A iluminação realmente foi o Bruno Zambelli que deu, pedi para fazer o trevo aqui da cidade, que eu não sabia o valor, né? Aí fez o orçamento aqui, o projeto, entendeu? Deu para fazer da entrada da cidade e da saída. Porém, o da entrada aqui tem que esperar o DR. O DR colocou os postes, mas o DR tem que dar o parecer deles, tem a metragem da pista, do eixo da pista, da lateral, não sei do que, tudo eles exigem isso daí
para que ligue. Está pronto, né, mas não foi ligado. E a gente tem que esperar essa liberação, que, querendo ou não, os postes são instalados dentro da margem deles, né, da terra deles lá, do trevo que pertence ao DR. Então, eu acredito que isso daí não deva demorar. Tá? A empresa que fez o projeto já encaminhou para o DR, a gente está aguardando essa liberação deles, para que execute essa mais rápido possível, isso daí. Então, César, você falou da ESAP, ele falou que ele está trazendo o ofício da empresa para entregar para nós vereadores, né, para qual foi a posição daquela cobrança que a gente fez aqui, essa água ficou sem cobrança, nós todos já sabemos. Então, vamos ver o que vai ser a resposta da ESAP, aí vai enviar para a gente aqui, para a gente discutir na próxima sessão, né? Espero que mandou o zap aqui assim, tinha começado a sessão, para a gente discutir isso daí. Tem mais alguém? Encerra a sessão, boa noite.